Então vamos lá, vamos começar com a nossa prece, né? Vamos elevar nossos pensamentos, nos deixar envolver pelas vibrações mais sublimes, leves, de paz, de saúde, de equilíbrio, do próprio Cristo, esse nosso irmão querido que veio até nós, que desceu a nos atingir nas condições que ainda estamos hoje, com nossas dificuldades, com alguma ignorância que temos, com tantas verdades a descobrir ainda, mas que estamos aqui, sempre voltados a esse grande amigo, buscando intensamente, procurando nos esclarecer, nos manter então conectados a essas energias melhores, mais positivas, que nos elevam. Que possamos, durante essa hora de estudo, nos voltar cada vez mais, nos deixar então envolver por tudo isso, buscando assim uma compreensão maior daquilo que vamos estudar, daquilo que vamos ler, pedindo também o concurso bendito dessa espiritualidade amiga que nos assiste nesses estudos há tantos anos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, então, gente, a gente vai terminar o capítulo 1, né, da segunda parte do livro, né, há 2000 anos. Então, a gente parou neste momento, né, do livro ali. Neste momento, Lívia e a filha. Então, antes, a gente sempre dá uma situada onde que a gente parou, né, no capítulo, porque esse capítulo 1 da segunda parte é aquele que fala sobre a morte de Flamínio, né? Então, ele começou falando no capítulo que estavam no ano de 46 depois de Cristo, e que fazia 15 anos que o Públio Lentulus não se encontrava com o Flamínio, que era aquele grande amigo dele, né? Que era quase um pai, né, para ele, era um tanto mais velho, né, que ele, e era quase que um pai, e ele ficou muitos anos sem encontrá-lo, né, porque estava na Palestina, com a justificativa, ele, na verdade, ele não voltou para Roma por conta do filho, né, do desaparecimento do Marcos, do filho dele. E aqui vão ter se passado, então, esse período aí, 15 anos que ele não retornou, não esteve em contato com Flamínio, né? E o que acontece? Lembra-se que Flávia já está com 22 anos, né, a filha de Públio já está com 22 anos, e que Públio com a Lívia também está naquela relação estremecida, né, emocionalmente, eles não viviam mais como um casal, né, aquele distanciamento, e que só que ele permitia que a Lívia fosse ao culto cristão, né, ela continuou frequentando aqueles cultos, junto com a Ana, que era aquela serva dela, né? Então, elas permaneceram esse período, isso ele permitiu, mas que o contato dela com a filha, né, ela não interferia muito na educação da filha, né, ficou só por conta dele mesmo. Mas ele fez questão de que a Flávia estudasse, né, tivesse um desenvolvimento intelectual, ele colocava ela assim muito próxima, né? Ela dentro do convívio assim, ele passava sempre essa assim proximidade, essa questão dela poder ter um desenvolvimento, enfim, mais nessa parte de estudo, né, e tal. Deixa eu ver alguma coisa que a gente viu, na verdade, na semana passada. Vocês se lembram que daí, então, ele recebe a carta, ele estava na Palestina, lá na casa dele, né? Mas ele recebe uma carta que o Flamínio estava muito doente, e junto com a carta de que o Flamínio estava doente, veio a carta da Calpurnia, que era a esposa, né, do Flamínio. Muito preocupada, porque os dois filhos estavam, assim, se desviando, né, jovens também, mais novo, 26 anos, que é o Plínio, né, e o Agripa, eu não sei qual era a diferença aqui, eu não me lembro se tinha, qual a diferença etária, não sei se vocês lembram, Marli, que é boa para lembrar essas coisas, Marli?
a diferença dos dois? eu não lembro se ele cita isso, não, viu? É lá atrás, nem outro. Eu não sei, não. Porque aqui, ó, o Plínio, que é o mais novo, né, o Plínio, e ele está com 26 anos. Me chamou a atenção porque a Flávia está com 22, né? E quando ela chega no... Eu acho que o Agripa devia ser um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais velho, sei lá, uns 28 anos, não sei. Eu não sei quantos anos, não. Eu não lembro se fala a diferença de idade dos dois, né? E aí, vocês se lembram que quando ela chega, ela já se impressiona, né? Na verdade, ela se impressiona, assim, com Plínio, que é esse mais novo, né? Mas o Agripa também, que é o mais velho, ele também fica meio que até enciumado, ele usa o termo aqui, que ele fica enciumado, porque vê que o Plínio chega e já, né, se aproxima dela, enfim, já demonstra, né, alguma coisa. E ela fica bem impressionada também com ele, né? E aí eles vão visitar isso já em Roma, né? Lá em esse encontro lá, que eles vão voltar, tem até o Aventino, né? Aquela localidade onde ficava a casa do Palácio do Públio, né? Então eles estão aqui, está falando de Roma, essa situação aqui, né? Mas eles vão visitar Flamínio, que estava muito doente, né? E aí, deixa eu ver aqui, porque teve um diálogo, não sei se vocês estão lembrados que na aula passada foi um início do diálogo do Flamínio, bastante adoentado, com o Públio, né? Que ele fala que gostaria de ter a oportunidade de dar um abraço em público, porque depois de 15 anos que eles não estavam juntos, né? Tudo aquilo ele fala. E aí o Flamínio começa a lembrar, comenta com o Públio, daquela lembrança do próprio sonho do Públio, né? Aquele sonho misterioso. E Públio começa a recordar também que do encontro dele com Jesus, né? Tudo isso parece que dá uma reacendida ali, né? Mas o Públio, danadinho, do Públio, eu falo danadinho, porque ele era bem orgulhoso, né? Então, ele aqui, ó, tem até uma frase aqui que eu coloquei: aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância. Então, mesmo passado todo esse tempo, ele não admite que essas situações, aquele sonho, tivesse algum significado. Ele não quis, né, admitir isso de jeito nenhum. Só que aí, o que o Flamínio fala? Que teve as mesmas impressões, que viu a mesma coisa, né? A mesma situação, que se viram lá na Revolução do Catilina, e viu, aqui ele fala, observei a veracidade de todos os fatos que me relatastes, né? Cheguei a ver o próprio Públio, no sonho do Flamínio, ele vê o Públio Lentulus Sura, que era avô do Públio, do Públio Lentus, né? E via o avô com a mesma aparência, né, que Públio tinha agora, porque a idade seria uma idade correspondente à do sonho lá do avô dele, a mesma idade que ele tinha agora. Então, diz que a aparência era idêntica. Então, o Flamínio vê a mesma cena. Olha que é muito interessante isso aqui, né? E ele fala aqui, ó, que os dois estavam, ele lembra de vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos, né? Então, ele se viu também no mesmo sonho, na mesma situação do passado, né, certamente, e sendo que Flamínio também estava participando, era co-participante ali naquelas sentenças, né? Flamínio também estava envolvido nisso aí. E aí tem uma fala dele aqui, né? Eu acredito agora que temos vidas numerosas através de corpos diversos. Então, o próprio Flamínio, ele começa, né? Talvez, de certa forma, ele pelo sonho, ele foi intuído, né? Certamente o trabalho de uma espiritualidade que levou ele a concluir, né?
ele passou a acreditar realmente em várias vidas, né, na reencarnação. É interessante isso, e essa coisa dele querer falar com o Públio antes dele falecer, porque ele estava muito enfraquecido, já muito adoentado, né? Ele quis falar com o Públio, de certa forma, para também reafirmar isso, né? Se a gente for pensar assim, era mais uma oportunidade do Públio de chamar atenção, mas como que ele sonhou a mesma coisa, né? O mesmo contexto e talvez despertar o Públio. Você vê quantas oportunidades, né, para um despertamento, para um entendimento de alguma coisa, alguma situação, e às vezes passa, né? A gente não acredita, a gente não dá muito valor para aquilo ali, né? Eu acho que é bem por aí. Então, teve esse momento da fala dos dois. Aí, esse que a gente vai começar a ler agora é o momento em que eles estavam conversando, de repente, aqui, ó, neste momento, Lívia e a filha, Calpurnia e os rapazes, Calpurnia é a esposa do Flamínio, né, e os rapazes são os filhos dele, acercavam-se do nobre enfermo, trazendo-lhe sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia, com palavras meigas e quentes. Então, você vê, ele estava interagindo ali com as visitas, né? Ele estava doente, mas ele ainda estava consciente, né? Apesar de já estar numa fase final aqui da vida, mas ele ainda estava bem consciente. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurara, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade: eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade, que o tempo faz desaparecer célere no seu turvelinho de impiedades. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência da alma, continuou a falar pausadamente. Então, Flamínio está falando para Públio, né? Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Que uma das preocupações, a própria Calpurnia, né, mandou sobre o comportamento dos dois. Eles estavam, os filhos jovens, nessa fase, essa idade aí que a gente está vendo, né, 26, 20 e pouco, eles estavam, assim, totalmente com a questão moral, né, eles estavam com um comportamento muito... Eu quero até achar as palavras do texto aqui, para não falar de uma forma que não fique... deixa eu ver, gente, está aqui, ó, no outro capítulo aqui que ele falou, só um pouquinho. Desregramento, Simone. Hã? Bem desregrado, isso. Ele usou essa palavra, desregramento. Desregramento, né? Agora, quando a gente quer, a gente nunca acha, né? Quando está procurando aqui. Que tanto é que a Calpurnia escreveu a carta pedindo ajuda a Públio. Imagina que a situação não devia estar muito fácil, né? Porque o comportamento deles, né? Não sei se ele usou o termo nefasto, alguma coisa assim, né? Então, por essa preocupação, ele vai falar agora, ó, dei-lhes tudo o que me era possível em matéria educativa, e embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais aviltantes rebaixamentos da dignidade do lar e da família. Então, você vê, a constituição da família romana aqui, essa época aqui, ela estava bem partindo aí para essa coisa bem desregrada, bem deturpada, né? Deturpação dos valores da família, né? Então, é isso que ele coloca aqui, em relação aos filhos, né? Aí fala aqui, ó, a Agripa, que é o mais velho, vem fazendo o possível por se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado, mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais, que não desejam senão a sua ruína e o arrastam aos maiores desregramentos. Nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais,
levando muito longe o seu espírito de aventuras. Então, ele está sendo levado também pelos esses amigos, né? Os amigos estão levando para esse caminho, né? Imagina os inimigos, então, né? Como é para onde vão levar, né? Então, assim, o comportamento, ele como pai está muito preocupado com o comportamento, principalmente do Plínio, que era o mais novo, que não era nem tão novo, né, gente? Ele tinha 26 anos para aquela época, não era se a gente for pensar, não era um adolescente de 15, 18 anos, né? E naquela época, um homem de 26 anos já tinha uma série de funções e tudo, mas ele estava seguindo para esse caminho ali, né? Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual, esbanjando grande parte da nossa fortuna própria. Não sei que futuro será o da minha pobre calpurnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la em breve, no exílio da sua saudade e da sua amargura, depois da minha morte. Então, ele fica imaginando que ele ia ter que morrer, ele iria morrer e que os filhos e o desgosto e a esposa, né, como que ia ficar desamparada, talvez até daqui dá a entender pela questão financeira também, né, que de repente estavam gastando esse dinheiro, né, de forma, sabia lá como é que ia ficar a mãe depois, né, a situação deles. Mas a mim, respondeu com interesse interpelado, eles se me afiguram dignos do Pai que os deuses lhe concederam, com a sua gentileza generosa e com a fidalguia de suas atitudes. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer da tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares. Olha só a afirmação do Flamínio. Então, a família romana aqui estava em jogo, né? Todo aquele contexto que a gente viu da moral, né? Das traições, estava se perdendo mesmo, né? Bem como dos nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. Hoje a gente vê, eu estou lendo isso aqui, sabe o que eu estou imaginando, gente? Hoje as famílias, a educação do jovem, essas coisas todas que a gente vê, né, de tanto desregramento aqui, como a gente estava falando, né, dentro das famílias. Você vê isso aqui há 2000 anos atrás, ou seja, tem espíritos, né, tem pessoas aí que estão ainda lá com aquela mesma dificuldade daquela época, né? Olha só, como que pode não ter essa evolução, entende? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, porque está falando de uma coisa das famílias aqui, hoje a gente vê também, né, tem hora que a gente até tem a sensação que as famílias estão se perdendo mais, né, em termos da educação dos filhos, da criança, né, a gente vê isso aqui também, né, então, não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa aí que lembraram, gente, mas me chamou a atenção aqui. E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou. Agora que vejo tua filha esplendente de mocidade e de energia, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Então, o que o Flamínio estava pensando aqui, né? Ele quer casar a Flávia com algum dos filhos, né? Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio. Não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto, não por teu tio. Quer dizer, a Calpurnia, ela não gosta, vocês lembram? Ela não gosta da Fúlvia, que é a esposa do Sálvio, tio, né? O tio de Públio.
que ela era também de um comportamento, né, terrível. E ela criou toda aquela intriga, né, da Lívia, né, da traição da Lívia com Pôncio Pilatos, né, foi a Fúvia também. Enfim, a Calpurnia não queria que o filho dela, né, casasse com o filho da Fúvia, porque o Plínio estava aqui, segundo foi falado antes, lembra? É Antônia o nome dela? Como que é o nome, Marlene? Aurélia. Aurélia, isso, com a Aurélia, que é a filha da Fúvia, o tio de Públio, que é Sálvio, né? Então, aqui está falando exatamente isso aqui, o Plínio estava querendo casar com a Aurélia, mas, na verdade, pela vontade tanto do Flamínio como Calpurnia, ele não casaria, né, com a filha da Fúvia, né? Tá, aí ele fala assim, ó, não por teu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda a Agripa, a fim de concretizarmos as mais futurosas esperanças. Então, de qualquer forma, ele quer trazer Flávia para dentro da família dele, né? Se não for com Plínio, com a Agripa, né? Se puderes algum dia, não te esqueça dessa minha recomendação in extremis, quer dizer, né, com toda a recomendação que eu mais quero, de forma, né, mais intensa aqui. Está bem, Flamínio, mas não te canses, aí o Públio fala para ele, dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Públio Lentulus comovido. Nesse comenos, a Agripa entrou na alcova. A alcova aqui é a mesma coisa que um dormitório, né? É aquela sala onde ele estava repousando, né? O Flamínio. Dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu pai, o mensageiro enviado a Massília, aqui está falando, ó, não sei se vocês têm um rodapé aí também, Massília, hoje é Marsella o nome da cidade. É uma cidade portuária, e eu fui ver, né, onde que fica Marsella. Marsella é uma cidade portuária na França, tá? E ali é um centro de imigração e comércio. Parece que lá tem a tal da Basílica de Notre-Dame, fica nessa cidade aí de Marsella, na França. Basílica é uma igreja mesmo, né, no estilo românico bizantino, como eles falam. Então, era uma região portuária, tá? Então, o que vai falar dessa cidade aqui, ó? Meu pai, o mensageiro enviado a Massília, acaba de chegar, trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. Aí a gente vai buscar lá na mente quem que era Saul, né? Que foi aquele que acabou sendo escravizado, né? O filho do André de Gioras, né? Que acabou sendo vendido como escravo aqui para Flamínio. Aí, olha só, como que, aquela expressão popular, como o mundo é pequeno, né? Começa a falar agora de Saul aqui, ó. Aqui, ó, e ele nada nos manda dizer sobre sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não. O portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna. Saul estava rico aqui. Então, como é que ele passou da situação de escravo do Flamínio e aqui ele está com a fortuna, ó. Sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai, que é o André de Gioras, que sequestrou, né, lembra lá? Sequestrou o Marcos, né, o filho do Públio, por vingança, né? Então, aqui fala que ele estava indo ia para a Judéia rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo, resignado. À vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos.
ao ouvi-los, e aí, Públio com esse nome Saul, né? O que vai dar em Públio aqui agora, hein? Ao ouvi-los, Públio deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão, porque já tinha passado praticamente 15 anos aqui, né? O nome de Saul não lhe era estranho, com a circunstância de se localizar a residência do pai nas proximidades de Jerusalém. Lembrou-se finalmente das personagens que suas recordações, com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que fora obrigado a castigar um jovem judeu deste nome nas cercanias da cidade. Então, ele lembrou de toda aquela situação ali, né? Remetendo-o às galeras como punição ao seu ato irrefletido, e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Então, toda aquela situação que a gente, né, conhece lá atrás, de que ele vai tentar, né, interceder pelo filho, e que Públio não vai, né, acaba mandando Saul para as galeras, né? Experimentando olha que aí Públio, né? Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente. Aí eu fico pensando, né? Tudo isso que ele voltou à memória dele, naquele momento, será que ele não estava também sendo induzido ali àquela situação, né? A rememorar, né? Eu falo assim, os amigos espirituais ali, quem estava junto também, será que não... E essa intuição aqui, esse anseio vago no coração, né, porque ele ficou... será que é o mesmo Saul, né, a dúvida dele aqui, né? Tanto é que ele pergunta daí, ó, Saul, não é esse o nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade, trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério no mercado, para as bigas dos meninos e ao ínfimo preço de 4.000 sestércios. Então, aí ele traz toda aquela informação, né, de que tinha sido vendido. Esses sestércios são aquelas moedas de prata, né? E ela coloca aqui, ó, como um valor ínfimo, tá vendo? Que não tinha, esses 4.000 sestércios aqui não tinham, foi barato, né? Essa compra do escravo aí, ao que dá a entender, né? Tem o denário, né? O denário, parece que o sestércio, eu fui ver porque eu fiquei curiosa. Um denário, 4 sestércios valem um denário. Aí eles têm o tal do áureo também, que é a moeda de ouro, que é o mais caro, né? Então, os nomes das moedas dele lá. O denário eu não sei também, eu acho que é uma moeda de prata também. Então, dependendo do material que era feita a moeda, o preço, né? O valor, né? Era mais alto ou mais baixo, né? Dependendo. Mas, enfim, segundo o que ele afirma aqui, né? Foi comprado por um valor ínfimo de 4.000 sestércios. Também se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinado aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando-a com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. Vocês lembram desse campo de Marte? A gente falou também, era bem lá no comecinho, né? Acho que a Marli, não sei se foi na aula da Marli. O campo de Marte era na cidade, em Roma, era uma área de, como se fosse um ginásio, né? Um estádio onde tinha competições, né? De bigas. Tanto é que ele treina, ele veio para... Aqui, ó. As bigas dos meninos, né? Ele veio para treinar, e eles competiam lá e conseguiam prêmios, né? Eram competições, como um esporte para eles, né? Era mais ou menos como um ginásio. Então chamava Campo de Marte essa região na cidade, né? Essa localidade ali. Então o que dá a entender aqui, ó? Que ele passou a ter um desempenho tão bom, né?
os filhos ganharam prêmios com as bigas, enfim, com os esportes, que ele deu a liberdade, ele concedeu a liberdade para o escravo, para o Saul, né? Aqui, ó. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, como resultado do seu esforço e trabalho. Você vê, né? Ele conseguiu sair da condição de escravo, né? Para um homem afortunado, né? Um homem rico aqui, né? Pelo que dá a entender. E ele teve essa possibilidade aqui, né? O Saul não é mais, não permanece como escravo, né? Aí aqui fala assim, Públio Lentulus silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo desse modo à escravidão humilhante. Então ele acha que não é o mesmo Saul, né? Não seria o mesmo pela história da escravidão, de tudo isso aqui que ele está falando, né? Ele acha que isso não tinha acontecido com Saul, né? Então, aqui, o que ele vai passar? Essa história vai passar para ele também meio desapercebida aqui, né? Vai ficar, é outro Saul, ele lembrou, recordou tudo, mas vai passar por isso mesmo, né? É o que dá a entender aqui, ó. Aí, as horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se, então, de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal. Vocês lembram que ele não falava, né? Ele não... ele ia se abrir aqui com Flamínio, falar a situação dele com a Lívia, toda aquela questão da traição. Agora que ele queria ter essa conversa com Flamínio, né? Outra coisa também que eles combinam, não sei se vocês lembram, que antes de viajar, o Públio chama a Lívia e a Flávia, né, a esposa e a filha, para falar que o menino, que o Marcos, ele tinha falecido há 10 anos atrás. Então, quando ele chega, essa viagem aqui, que chega em Roma, ele não quis colocar assim a imagem dele de pai, né, como se com o negócio do sequestro do filho e tal. Então, ele inventa, né, ele conta uma mentira, né, diz, né, conta um conto aí, porque ele não quis admitir como é que ia ficar a imagem dele, ele viaja lá para a Palestina e tem um filho sequestrado. Olha só, né? Ele prefere falar que o filho está morto, né? Do que dizer a verdade. Olha que coisa, né, gente? Assim, claro que tem a ver com o contexto ali dele, é um senador, né? A gente tem que colocar tudo na época e na situação também, né? Mas eles inventam, eles vão inventar, né? Você quer falar, Marli, alguma coisa? Eu também acho que, no caso, ele também fala que um dos motivos de esconder também era porque poderia aparecer aproveitadores, né? Que quisesse tirar vantagem disso, porque ele já Sim. conhecia mais o filho, já tinha passado, o filho já era um adolescente, eles não tinham mais noção da fisionomia do filho. Então, para evitar tudo isso também que ele criou essa mentira, né? É verdade. Aí aqui, ó, onde que eu estava? Onde que eu estou, gente? Por exemplo... tá, daí vem essa história da situação conjugal, né, o desaparecimento misterioso do filhinho e o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Eu acho que para o Flamínio ele ia contar, né, pelo jeito, a história do Marcos, né? Tá, foi então que se retirou do aposento para aguardar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram um longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas, que agora pareciam comuns, como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas, entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo. Vestíbulo era uma daquelas áreas, né, umas antessalas, né, se não me engano, né, da casa romana, né.
Então, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete de Lentulus com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorava inesperadamente, sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhoras fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Dentro de poucas horas, Públio Lentulus e os seus se encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetrava ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nesses termos. Aí vem um diálogo agora de Lívia com Calpurnia, porque elas também eram muito amigas, né? Lembra que Calpurnia fez um monte de recomendações para Lívia quando ela fosse para a Palestina, né? Como se comportar, como ter cuidado com as pessoas, com, né, o que acontecia lá e tal. Aí elas vão conversar, ó. Minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos, exclamando: por que mo perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem de todos os que sofrem, e não posso esquecer-me da sua bondade, agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Quer dizer, a Lívia estava querendo trazer um consolo para Calpurnia, né? Para que ela conhecesse Jesus e a doutrina, né, do Cristo, né? Então, aqui, ó, suponho, minha querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina. Por quê? Pelas tuas advertências, estou deduzindo que aceitaste de boa fé as teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, mais comuns, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Olha o posicionamento da Calpurnia, né? Ela não vai entender aqui, né? Dentro da cultura dela, do que ela conhece, né? Ela não vai ter ela está meio que rejeitando, questionando, né? Esse entendimento da Lívia, né? Mas não é isso. Refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência, consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargurosas. Essa crença está chegando agora à sede do império, e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Ou seja, né, os cristãos estavam se espalhando por ali, né, ano de 46, né, então estava chegando o cristianismo sendo já se dissipando, né, nas várias localidades, chegando em Roma, né, então é isso que ela está falando. Eu, porém, a Lívia fala, conheci Jesus de perto e a sua doutrina é de amor, de fraternidade, de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galileia era a providência de todos os aflitos e todos os sofredores. Então, Lívia automaticamente, né, ela recorre a Jesus, né, possivelmente nas orações, né. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia, a ponto de modificares tua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Então, ela está achando um absurdo, né? Que Lívia esteja envolvida com essa doutrina aí, ela chama dos escravos, quer dizer, dos judeus, né, daquele povo lá que foi dominado, né, pelo Império Romano, né. Todavia,
e a Lívia esclarecer da melhor maneira os seus pontos de vista com respeito ao assunto, quando Agripa entrou inopinadamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: minha mãe, venha depressa, muito depressa, meu pai parece agonizante. Num átimo, ambas penetraram no aposento moribundo, que tinha os olhos parados, como se fora acometido inesperadamente de um delíquio irrefreável. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Então, o Públio estava segurando as mãos do Flamínio e olhando nos olhos ali, né? Intimamente nos olhos, né? Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido num movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados, que se debruçavam sobre ele inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo, que o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retirara-se para o átrio, outra regiãozinha, né, do antessala ali também, né? Enquanto, em volta do agonizante, somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos destas páginas. Então, estava todo mundo muito apreensivo com essa condição, porque via que ele estava agonizante ali, né? Aqueles sinais todos que ele apresentava, estava num momento de agonia, né? Aí, Flamínio passeou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas: Calpurnia, estou na hora extrema, e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade, um dia, quando Júpiter houver por bem chamar-te ao meu lado. Praticamente uma despedida dele aqui nessa fala, né? A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavra. Não chores, continuou ele, como aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução, quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. Então, já pensou? E olhando ambos os filhos, que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço. Aí ele vai pegar a mão de Plínio, né? Murmurando: desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. É intenção tua desposares a filha de Sálvio? Então, você vê que ele estava com essa preocupação de resolver a situação familiar ali, né? Como que ia ficar, né? Será que queria que Plínio casasse com Flávia, né? Mas aí ele vai, nesse momento, antes de morrer, ele ainda quer saber, né? Plínio compreendeu as alusões paternas naquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentulha, como a indicar ao pai a sua preferência. Então, eu acho que como ele sabia que o pai, né, queria que Plínio se casasse com Flávia, né, não com a Aurélia, ele, nesse momento, ele negou que queria estar que tivesse essa intenção com a Aurélia. Então, ele mostra que tem uma intenção de se casar com Flávia mesmo. O moribundo, por sua vez, com a profunda lucidez espiritual dos que se aproximam da morte, com plena consciência da situação, de seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido. E, tomando a mão da jovem, que se inclinava afetuosamente sobre o seu peito, apertou as mãos de ambos, de encontro ao coração, murmurando com íntima alegria. Então, ele pega, nessa hora, ele pega como quem está querendo a união dos dois mesmo, né? Ele pega as duas mãos, coloca junto ao peito, né, ao coração,
Aí ele fala assim: isso é mais uma razão para que eu parta tranquilo. Né? Então, eu acho que tem aquela história, né? A morte, às vezes, no momento derradeiro lá, se está preso a alguma preocupação, alguma coisa que, de certa forma, dificulta esse processo aí do desenlace, né? Então, aqui ele se vê aliviado quando o filho, né, demonstra interesse pela Flávia, olha lá. Então, ele fala, isso é mais uma razão para que eu parta tranquilo. Tu, Agripa, hás de ser também muito feliz, e tu, meu caro Públio, junto de Lívia haverás de viver. Nossa, né? E agora, o que o Públio, né? Que situação é essa, né? Como se fosse um desejo dele aqui, mais ou menos, né, nos últimos momentos, né? Você quer Simone, falar, Ali? eu queria falar uma coisinha aí a respeito das duas mães, né? Você vê aqui que antes dela ir para a Palestina, tinha uma união com uma profundidade grande, né? Uma amizade assim de cumplicidade, né? E muito amor. Daí a gente vê a Lívia chegando aqui com essas ideias, né? Já é diferente, né? Já mudou completamente, né? E a posição aqui da mãe mais velha é a seguinte, né? Mas Lívia, ela disse, né? Os homens, cadê? Os homens mais ilustres daqui repudiam essas Uhum, ideias que estão chegando aqui em Roma, não foi? Então, tipo assim, isso. quem é tu para aceitar também essas ideias? Você tá. E aí, Simone, olha só, a gente vê uma coisa que estava unida assim, né? Aquela É, cumplicidade grande, e já tem um uma pouco mais de distância. afastamento, é como se fosse uma rusga, não que elas se atritaram ali, né? Frente a frente, mas que fica aquela coisa um pouquinho mais, sabe, separado. É, e eu acho que isso é natural mesmo, olha, acontece com Então, a gente também, não é? sim, é isso que eu ia falar sobre simpatias e antipatias terrenas. Isso, inclusive, está no Livro dos Espíritos. E tem uma pergunta que Allan Kardec faz que é assim: pode um, né, uma dupla, né, de mulheres ou um casal de uma simpatia anterior se transformar numa não simpatia? Daí os espíritos respondem, né? Sim, pela preguiça de um deles. E Que aí não eu fico adianta, que não evolui, que não vai à frente as ideias, fica estagnado, né, às vezes. No... exatamente. E a gente vê isso mesmo, né? Que às vezes você, por exemplo, você busca um caminho, você vai estudando alguma coisa e tal, e o outro lá, colega seu, quando você tinha 20 anos de idade, ainda está com aquelas ideias lá dos 20 anos e você já está aqui com Tá, outras, né? E aí a acontece gente vê isso essa mesmo. separaçãozinha aí, né, Simone? Essa separação aí de ideias, né? Não que elas se atritaram, vou repetir, elas jamais se confrontaram, mas essa separação de ideia fez a Capurnia ficar desconfiada dela durante 10 anos. Até que ela entendeu que ela chegou aonde Lívia está, e aí ela voltou atrás aí nisso, né? É, Achando que então, a Lívia estava perdida, e na você vê, verdade era o contrário, né? era o Lívia não contrário, estava né? perdida, a Lívia estava mais adiantada. É, então você vê que cada um tem uma caminhada mesmo diferente do outro, né? E às vezes aquela pessoa você pode amar muito aquela pessoa, mas ela não vai caminhar igual você, né? Ela vai, ou você às vezes fica para trás também, né? Não está querendo dizer que é a gente, que você tá para trás, a outra pessoa já caminhou mais, e então cada um no seu ritmo, a sua maneira, né? Somos individuais mesmo, né? É Então, interessante também, né, Simone, a gente pensar assim, como às vezes o nosso olhar é míope. Porque, Lívia, os homens mais ilustres daqui não vê esse profeta aí como
Salvador, como mestre. E a visão ali do orgulho também, né? Não, eu sou uma patrícia romana e eu vou me guiar aqui pelos ilustres romanos, e às vezes realmente a gente tem as lentes míopes para avaliar um contexto social, né? Inclusive nós mesmos, nas nossas próprias ações ali. Sim, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba ficando muito preso a determinados valores sociais, né? A coisas que está muito invertido na nossa sociedade, né? A questão Exatamente. de dinheiro, os valores, as coisas que se preconizam como sendo importantes, né, e que a gente vê que é uma inversão de valores até hoje. E nós, eu acho que a gente vem com esse atavismo, né, nós como espíritos reencarnando, a gente vem com tudo isso. Então, se a gente não nos prestar atenção, o que realmente importa, que somos espíritos imortais, se a gente não trabalhar a nossa cabeça, a gente fica preso mesmo. É essa questão da liberdade que a Joana de Angelis fala tanto, né, de se libertar de você mesmo, dessas convenções, de tudo isso. É bem importante mesmo isso que você colocou. É bem isso, né, mostra aqui, né, uma sociedade romana. Então, não, a sociedade romana é parâmetro. Então, por que você agora está se guiando por esse tal de Jesus aí? Que era quase que um maltrapilho, eles, né, tido assim como um homem do povo, né, um mendigo, né, vamos dizer assim, quase que isso, né? Você foi para o fim do mundo? Você foi lá para o interior, lá para a roça, para o fim do mundo e volta com essas ideias? E não, ela fala assim, não, os ilustres não estão pensando assim. E aí a gente fica pensando, né, Simone, aquela história de Jesus, cego que conduz cegos. E aí cai todo mundo no poço. Tem que ter cuidado, né? Com quem que a gente vai seguir, né? Mas se hoje em dia eu virasse e falasse assim, gente, eu vou lá para o interior da Amazônia lá, seguir um fulaninho lá, um profeta, uma pessoa, eu falasse para vocês, vocês iam falar assim, meu Deus, você está louca, Simone, você enlouqueceu, né? Aqui se tratava de Jesus, né? E ela estava no caminho certo, né? Mas para o momento assim é difícil visualizar mesmo, né? A situação real, né? Fala, Marli, você ia falar? Não, só completando, porque aqui, na verdade, eles consideravam que Jesus era um mestre de escravo, de gente pobre, né? de pescadores, era isso, né? E para os romanos, que eles tinham uma supremacia, né? Eles se viam acima de todos. Era uma classe que, ainda mais no patriciado, né? A qual nobreza, né? Eles se viam. Então, aquele Jesus falava para o pobre, para os escravos, para os pecadores. Que Lívia, uma patrícia, estava envolvida naquilo, quer dizer... Tá louca, né? Tá doida essa mulher. É aquilo que você falou, né? Se a gente for pensar, realmente, é louca. Agora está misturando, quer dizer, você, uma patrícia, dando atenção para esse mestre que fala para pobre. Hoje a gente acha que é um absurdo, mas se a gente estiver dentro no contexto que eles foram criados, realmente faz sentido também, né, Marli? Faz sentido a ideia dela, né? Tem seu sentido, né? Porque eles não sabiam quem era Jesus. Agora, Lívia, que foi tocada, que já era um espírito mais preparado e tudo, conseguiu ter essa percepção, mas para os outros, né? Ainda mais a Calpurnia, que estava lá em Roma, não conheceu, né? Não sabia nada desse... Simone, agora que a Alexandra falou isso, mas é realmente verdade, porque eu não sei se vocês lembram, não sei se foi na década de 70 ou de 80, algum americano fundou uma seita e vieram para a América do Sul e acabou, depois de muitas denúncias, as famílias reclamando, eles se suicidaram. Vocês lembram disso? Ficou muito famoso. Me parece que sim. Uhum. Então, aí você falou de sair para a Amazônia, né? Realmente é bem difícil. Se naquela época era difícil, imagina hoje também, né? As nossas preocupações.
com os filhos, com os amigos, né? É complicado. Mas né? Quando a gente se coloca no lugar, né, Elisete, no raciocínio, aí a gente começa a ver que é complicado mesmo. Até só hoje, que, né? Até hoje, só que era Jesus, né? Diferente, né? Se a gente tivesse como adivinhar, né, naquela época, Se tivesse, né? Se tivesse sabendo que era o Jesus que hoje a gente ia estar falando dele, então a gente tinha seguido ele antes, né? Possivelmente. Ai, falta só um pedacinho. Nós, Oi? com certeza, passamos por contextos parecidos e talvez ficamos aí no lado de Roma e não no lado que Lívia ficou. Pela falta de maturidade também, eu vejo, sabe? Como Claro. espíritos que somos. Porque, por exemplo, o cego, né? Aquele que nasceu cego e foi curado. E ele disse, eu sou o único cego de nascença que foi curado. Então, se eu fui curado e eu era cego de nascença, e eu vejo tudo que esse homem está fazendo, não só comigo, mas com todos esses outros, então eu acredito nele e vou segui-lo. Então, assim, era o bom senso. Então, assim, acredito que pela imaturidade dos espíritos, quando as coisas acontecem, na verdade, Jesus até falou para os discípulos, João perguntou, quando João foi preso, João perguntou, é você? Ele não disse assim, sou eu. Ele respondeu assim, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão limpos. E aí João falou, opa, é ele. Então, esse despertar assim, tem que ser nosso, né? Individual, no nosso íntimo, e cada um por si aí com o seu coração, né? Por mais que o outro fale, não adianta. O momento a evolução é de cada um mesmo, né? Individual mesmo. Então, ninguém evolui pela gente, né? Senão a gente pegava e deixava um pouquinho alguém passar pela gente, as coisas que as provas, né, que a gente tem que passar, enfim. Vamos ter, falta um pedacinho aqui, vou terminar de ler. Todavia, um soluço mais forte escapar ali inopinadamente a sucessão dos singultos. Singultos é soluço, é a mesma coisa que soluços, né? Violentos e dolorosos, obrigou-o a calar-se, enquanto Calpurnia se ajoelhava e lhe cobria as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos, os seus mistérios, né? A seus olhos, apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Ou seja, ela tinha uma clarividência aqui, né? Ela estava conseguindo ver o mundo espiritual aqui, né? Orou no imo d'alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou viu ao acaso, né? A radiosa figura de Simeão. Olha o Simeão onde veio parar, né? Rodeada de claridades azulinas e resplandecentes. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se lhe tornavam vítreos e descoloridos, todo o corpo transudava um suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado, e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou, então, que seus lábios se abriam para a oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, Flamínio Severo deixava escapar o último suspiro. Marmórea palidez lhe cobriu os traços fisionômicos,
ao mesmo tempo que uma infinita serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Você vê, parece que ele teve um desencarne bom, muito bem assistido, né? Tinha toda uma condição aqui, passa isso para a gente, né? Somente Lívia, com a sua crença e a sua fé, pôde conservar-se de ânimo sereno. Olha só, né? A crença em Jesus aqui, ela como cristã, né? Somente ela, estou falando, conseguiu ficar de ânimo sereno. Até porque ela tinha toda aquela percepção ali também, aquele envolvimento com aquela espiritualidade, certamente a equilibrava também, né? Entre quantos a rodeavam no doloroso transe. Públio Lentulus, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e o maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas sobre os problemas grandiosos do destino e da dor nas correntes intermináveis da vida. E, enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias são funerais, né? Implorando a proteção dos manes. Os manes são, na cultura romana, eles consideravam aqueles ancestrais que já tinham falecido como se fossem deuses, né? Então, é como se você morrer, o seu pai, o seu avô, ele desencarnou, ele foi lá para o mundo espiritual e era tido como um deus, era lembrado, né? Como se tivesse transformado num deus. Então, ele usava esse termo aqui, ó, proteção dos manes, do morto. Seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Então, acaba o capítulo com a morte, né, com o momento derradeiro mesmo, do desencarne, né, da morte de Flamínio. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Fazer mais alguma... Vou dar uma parada. Quero aqui. agradecer a todos vocês, muito obrigada pelo semestre, muito obrigada pela companhia. Que Deus bom. abençoe a todos, né? A todos nós, e até o ano que vem. Bom Natal, bom ano para todos, e muito obrigada, tá?